Água, por favor, pode ser. Esqueci a garrafinha hoje. Queridos, nós vamos falar sobre um tema que é muito polêmico, né? Um tema que eu, sinceramente, não gosto muito de falar por causa de todo o abuso que existe hoje na igreja, né? Nas igrejas, né? Eu vou falar sobre dízimos e ofertas essa manhã. A gente sabe que tem surgido muitos falsos mestres, né? Muitos falsos profetas, apóstolos, se dizendo ministros de Deus e fazendo da fé, né, um lucro, né? Fazendo lucro da fé. Isso é vergonhoso, a Bíblia condena isso. A Bíblia fala que o destino desses é certo, né? E que muitos naquele dia falarão, né? O Senhor vai falar, né? Obrigado, Douglas. Muitos naquele dia vão ter uma surpresa muito grande, que eles vão falar ao Senhor: no teu nome expulsamos demônios e fizemos maravilhas, e o Senhor vai falar: apartem-se de mim que eu nunca vos conheci, né? Então a questão não é você conhecer Deus, mas é Deus te conhecer, né? Você ser conhecido por Deus, esse é o ponto, né? E como pastor eu tenho a responsabilidade diante de Deus de ensinar o que a Bíblia fala sobre isso, né? Então é por isso que eu estou falando. Tenho sido cobrado por esse ensino, né? E estou aqui cumprindo o meu dever diante do Senhor, tá bom? Porque eu vou ser cobrado se não fizer, tá? Então eu preciso ensiná-los corretamente que a palavra de Deus fala a respeito disso. Então, a despeito de haver mercenários aí fora, nós queremos fazer aquilo que a palavra de Deus fala, né? Não importa se lá fora eles voltaram ao tempo das indulgências, né? Onde as pessoas têm que pagar por sua salvação, pagar pela salvação dos seus familiares, né? Pagar por bênçãos, né? Lá fora é isso que acontece. As pessoas, infelizmente, os líderes espirituais, eles induzem as pessoas, né, a dar dinheiro para que elas sejam abençoadas. E a palavra de Deus vai nos ensinar algo completamente diferente, né? Porque nós somos abençoados, nós devemos honrar a Deus. Então, a gente precisa de uma metanoia, a gente precisa de uma mudança de mente, né, para que haja uma mudança de comportamento, de modo que a gente possa andar corretamente e agradar ao Senhor realmente. Obrigado. E por isso eu quero falar 5 pontos, né? E eu quero falar o primeiro deles, que é o princípio dos dízimos, tá? Mas vamos orar. Senhor Jesus, nós oramos mais uma vez e nós entregamos esse culto nas Tuas mãos, ó Deus. Sei que o Senhor já tem abençoado e falado e agido, e nós pedimos que o Senhor continue. Senhor, nós não queremos fazer nada se não for pelo Teu Espírito. Senhor, nós dependemos de Ti, Senhor. Nós nos rendemos a Ti, Deus, e queremos glorificar o Teu santo nome. Então, guia-nos nesse momento, que a Tua palavra venha como uma flecha em nossos corações, Senhor. Que seja como um martelo que esmiuça a penha. Que seja, Senhor Deus, a cura para a nossa alma, Deus. Que o Senhor nos transforme de dentro para fora, Pai. Nós entregamos esse momento nas Tuas mãos e pedimos que o Senhor use para a glória do Teu nome, Deus. Para a bênção do Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então o princípio dos dízimos, né? O princípio dos dízimos. Bom, muitas pessoas elas querem entender de onde que surgiu essa ideia. E nós vamos voltar no Antigo Testamento. Mas antes que você fale, olha, isso daí, Antigo Testamento, você vai falar da lei. Não, o princípio dos dízimos, ele vem antes da lei ser dada. Antes da lei ser dada a Moisés, nós vamos lá no livro de Gênesis, e é onde nós encontramos essa palavrinha pela primeira vez. E é ali que nós entendemos o princípio dos dízimos, tá? Gênesis 14, de 18 a 20, diz assim: Então Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo, né? Melquisedeque aqui é uma figura de Jesus, né? É um tipo de Jesus, é o próprio Senhor aqui se revelando a ele. E Abraão, ele lhe dá o dízimo de tudo. Então o dízimo aparece aqui como um ato de gratidão, né?
Quando ele entrega, ele vence essa batalha, né? Deus dá a ele a graça, a vitória nessa batalha, e ele entrega ao Senhor o dízimo, né? O dízimo de tudo. Então, esse dízimo, quando ele diz aqui que ele entrega ao Senhor o dízimo de tudo, ele está tão agradecido, ele está tão feliz pela bênção que o Senhor lhe deu, que ele quer agradecer ao Senhor. E ele, então, dá ao Senhor, né, daquilo que o Senhor o abençoou. Então, desde o princípio, né, o princípio do dízimo é gratidão. Se não há gratidão, né, não é dízimo, tá bom? Isso é muito importante para nós. O princípio do dízimo começa com gratidão. Então esse é o ponto número 1. Sim, dízimo significa a 10ª parte. Esse é o conceito lá de trás, né? De 10 é 1, né? De 100 é 10. Mas a gente vai ver depois, né, como esse conceito ele é aplicado no Novo Testamento. A princípio, vamos entender o que a palavra de Deus fala lá desde o princípio, tá bom? Então, é dessa maneira que a nação de Israel foi ensinada pelo Senhor, né, a reconhecer a provisão, a bondade, o cuidado de Deus sobre eles, né? Então eles reconheciam isso entregando ao Senhor os seus dízimos, né? E a gente sabia que era muito mais do que 10%. Mas eles aprenderam assim, e eles agiam dessa maneira, né? E foi o modo que Deus os ensinou. Então, é importante a gente entender que se o princípio do dízimo é essa gratidão, né, esse reconhecimento de que Deus é o provedor de todas as coisas, isso abrange toda a nossa vida, né? Isso abrange não só as nossas finanças, os nossos recursos financeiros, mas o nosso próprio respirar, a nossa própria vida, o nosso tempo, né? Todos os recursos que Deus nos dá, a nossa família, o nosso trabalho e tudo, né? Tudo que o Senhor tem confiado, habilidades, talentos, tudo, você só tem porque Deus te deu, né? Então isso é muito importante, né? É muito importante reconhecer isso, que essa gratidão que deve existir no nosso coração, que é expressa também pelos dízimos, nós devemos ter a Deus em todas as áreas da nossa vida. Amém? Comigo? Como diz o Pedro, são comigo? É muito importante que vocês entendam isso, né? Então, essa é uma questão de gratidão. E aí você pode perguntar, mas por que nós temos que dar se Deus já nos deu? Porque Deus, Ele, além de gratidão, Ele quer que isso seja um ato de fé, né? Então, se nós cremos que Deus é o provedor, quando nós entregamos a Ele qualquer coisa que Ele tem nos dado, nós estamos dizendo o que para Ele? Eu creio que o Senhor me deu e que o Senhor vai continuar me dando. Vocês estão entendendo? É como se você não fechasse o recipiente, é como se você não cortasse, né, esse fluxo contínuo da bênção de Deus sobre as nossas vidas. E isso é muito importante, né? Porque quando nós não entendemos esse princípio, é isso que nós fazemos. O Senhor me deu, é tudo que eu tenho, eu vou guardar, eu vou enterrar, eu vou usar para mim e acabou. E você está, na verdade, deixando de continuar crendo que se Deus te deu, Ele vai continuar sendo fiel para te dar, para continuar te abençoando, né? Então, o dízimo, além da gratidão, ele exige fé. Então, se não há fé, não é dízimo também. Então, se não há gratidão, não é dízimo, e se não há fé, não é dízimo, porque nós precisamos entender que nós somos gratos a Deus por tudo que Ele nos dá e que nós confiamos que Ele não é só o provedor hoje, Ele é o nosso provedor até o dia que nós o veremos face a face, amém? Ele é o nosso provedor contínuo, nós não vamos limitar a Deus. Amém? Então isso é muito importante. Então o dízimo ele exige gratidão, ele exige fé. E é uma demonstração física, prática, né, de algo espiritual, né? De que eu confio que Deus é real e que Ele é o meu provedor, né? Então é muito poderoso o fato, né? O dízimo é um momento muito espiritual, né? E às vezes nós banalizamos, né?
Eu digo não nós, mas as pessoas banalizam, né? Como qualquer coisa referente à fé pode ser banalizada, né? O amor pode ser banalizado, né? A comunhão pode ser banalizada, a palavra de Deus pode ser banalizada, a oração pode ser, né? Então nós temos que valorizar, reconhecer Deus, o privilégio que Deus nos dá em todas essas coisas, porque tudo isso faz parte da nossa vida, né? Das bênçãos de Deus sobre as nossas vidas, tá bom? Há um testemunho nosso, desde o princípio da nossa igreja, queridos, nós separamos 20% de todos os dízimos e ofertas para missões, tá? Isso mudou com a pandemia, porque houve uma queda muito drástica nos dízimos e ofertas, e nós praticamente falamos, Deus, o que o Senhor quer fazer agora, né? Que é isso? O que tá acontecendo, Senhor, né? E nós praticamente recomeçamos, né? Praticamente, né? A igreja recomeçou, foi como um restart, né? Um boot. E em todos os ministérios e tudo, né? E nós temos visto Deus trazendo novas pessoas e Deus motivando pessoas e capacitando pessoas. E agora nós sentimos, né? Assim, que nós devemos dar esses passos de fé. E é muito importante compartilhar isso para você, né? Nós não chegamos nos 20% ainda, mas nós estamos caminhando para isso. E que Deus nos permita, queridos, passar dos 20, 30, 40, porque nós queremos crescer no entendimento. Mas espera aí, tudo que está aqui já não é a provisão de Deus, mas nós entendemos a lei da semeadura, que é uma lei espiritual, né? Que você vai plantar espiritualmente, né? E você vai colher espiritualmente, e é espiritual isso, né? Então nós estamos ajudando alguns missionários, né? E nós queremos ajudar mais, tá? Nós queremos ajudar muito mais. Então esse é o princípio, nós não vamos querer, né, deixar passar essa oportunidade, tá bom, queridos? Então vamos estar juntos nesse entendimento, né? Vamos caminhar juntos na vontade de Deus, para que todos nós sejamos grandemente abençoados, tá? Não é porque você dá 10, Deus vai te dar 100. Esse ensinamento é errado, né? Não é correto, não é bíblico, né? Deus não se faz barganha com Deus, né? Deus não se deixa ser manipulado. Vocês estão entendendo? Deus é Deus. Tem que haver temor, tem que haver reverência, tem que haver adoração, tem que haver entendimento certo, gratidão, fé, sim. Isso tem a ver com dízimos e ofertas. O que não é disso, não tem a ver, né? Barganha, dá para ganhar mais. Não é dessa forma que Deus trabalha, tá bom? Então é muito importante a gente ter o coração certo para a gente fazer as coisas certas. Então, é isso, nós queremos crescer nesse conceito, né? Em ser gratos e andar pela fé. Continuar como igreja dependendo de Deus, confiando que Deus é o nosso provedor, e ao nós continuarmos semeando, né, no reino espiritual, provendo para as necessidades, para que o evangelho alcance muitos lugares no Brasil e no mundo, nós cremos que Deus é fiel para continuar suprindo as nossas necessidades pessoais e as necessidades da igreja. Amém? Eu quero que vocês creiam comigo, irmãos, porque nós precisamos avançar nisso, em nome de Jesus, tá bom? Ponto número 2, a prioridade de Deus. Há um versículo lindo que Davi compartilha e eu gostaria de falar através dele com vocês sobre a prioridade de Deus. Salmo 116, versículos de 12 a 14. Diz assim: Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo. Nesse versículo, há 3 coisas que Davi menciona que são prioridades na nossa vida ou deveriam ser. Primeiro, ele diz aqui: como eu posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade? Ele está tão maravilhado com a bondade de Deus sobre a sua vida. E para e pensa, Deus não é bom? Tudo que você tem foi Deus que proveu, sabe?
Tudo é o cuidado de Deus sobre a sua vida. Então, quando Davi estava tão maravilhado, como Deus é bom, eu não mereço, mas Deus é bom, Deus me ama, né? Nós não merecemos, mas Ele é gracioso, né? Nós estávamos indo em direção ao abismo, né? E o Senhor interferiu na nossa vida. Isso é bondade. O fato de Deus não ter nos deixado nos destruir no pecado, né, mas ter interceptado e se revelado para nós, nos resgatado, isso é bondade de Deus. Davi, ele estava tão maravilhado com a bondade de Deus, que ele falou: Senhor, o que eu posso fazer por ti? Como eu posso demonstrar minha gratidão, Senhor? E aí ele responde, cheio do Espírito Santo: erguerei o cálice da salvação. Primeira coisa que ele fala. O que ele significa quando erguer o cálice da salvação? Ele está falando da cruz de Cristo. Erguer o cálice da salvação. Ele está falando do sacrifício pago por Jesus para que nós fôssemos salvos. Quando ele fala, eu erguerei o cálice da salvação, ele está falando, essa é a prioridade na vida do crente. Reconhecer Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Então, quando nós reconhecemos Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, essa é a prioridade. Se você quer agradar a Deus de todo o seu coração, você deve reconhecer Cristo como teu Deus, como teu Senhor. E eu quero ler para você o que diz a palavra de Deus em João 6, de 28 a 29. Perguntaram para Jesus assim: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? E a resposta de Jesus foi essa: a obra de Deus é esta, crer naquele que Ele enviou. Amém? Essa é a obra de Deus. Deus, Ele requer, essa é a prioridade número 1 das nossas vidas, meus irmãos. Sabe, dar dinheiro sem esse entendimento não significa nada para Deus. Deus, Ele quer que todos nós tenhamos Jesus como prioridade, como número 1 do nosso coração, como número 1 da nossa vida, aquele por quem vivemos, aquele que é o dono do nosso respirar, da nossa vida, de tudo que fazemos e somos. Jesus, Ele é o Senhor. Então, crer nele como Deus, né, o Senhor soberano supremo das nossas vidas, é a obra número 1. É o que Deus requer de nós. O que Deus requer de você? Que você creia que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Se você faz isso, você está agradando a Deus, tá? Você está louvando a Deus. Segunda coisa que Davi fala: invocarei o nome do Senhor. Invocar o nome do Senhor. Uma coisa é você crer, ser salvo. Agora você é cidadão do céu, está indo para o céu. Não importa como está a sua vida, você está indo para o céu. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o Senhor! Essa é uma segurança de todo crente. Mas o ponto número 2, o Senhor, Ele não morreu na cruz só para te dar o céu. Ele morreu na cruz para ter um relacionamento contigo. Isso é o mais importante para o Senhor. Mas o mais importante do que te dar uma passagem para o céu, no final da sua vida na terra, mais precioso para Ele é ter um relacionamento com você hoje. Então, na ordem de prioridade de Deus, além de reconhecer Jesus como o primeiro da tua vida, você precisa ter um relacionamento íntimo com Ele. Você precisa caminhar com Ele. Você precisa aprender a depender dEle, a falar com Ele, através das orações, através da sua palavra, ouvir a voz dEle. Relacionamento. Invocar o nome do Senhor fala de relacionamento, fala de maturidade na fé, fala de discipulado, fala de andar com o Senhor, aprender com o Senhor, crescer com o Senhor. Todos nós que nascemos de novo precisamos crescer na fé. E isso vai acontecer como? Vindo aos domingos? Não, isso vai ser extra. Você precisa ter um relacionamento diário com o Senhor. Você precisa meditar na palavra de Deus diariamente. Você precisa falar com o Senhor, desenvolver um relacionamento de amor com Ele, tá bom? Então, isso é invocar o nome do Senhor. Jesus morreu na cruz, não foi só para te dar o céu, mas foi para ter um relacionamento com você para sempre, tá bom? Então, isso é muito importante. Essa é a prioridade número 2. A prioridade número 3, Davi, ele fala: cumprirei para com o Senhor todos os meus votos na presença de todo o seu povo. Esses votos que ele quer cumprir não são promessas. Esses votos falam de uma vida de sacrifício.
Paulo ele falou, olha, agora vocês devem viver como um sacrifício vivo diante do Senhor. Agora toda a sua vida é dele. Agora você vive para ele. O teu respirar deve ser ele. Quando as pessoas olharem para você, elas devem ver ele. A sua intimidade com Deus deve ser tão grande, que você não deve hesitar, né, viver ou sacrificar qualquer coisa para que Deus seja glorificado. Esse é o ponto. Esse é o terceiro ponto. Isso é a terceira coisa mais importante para Deus. É nós andarmos com Ele. Temos um relacionamento tal com Ele que nada mais, né, seja mais importante do que Ele. Então, está falando de sacrifício de louvor aqui. Está falando que mais preciosa do que a minha própria vida é estar com o Senhor, é agradar ao Senhor. Então aqui fala de obediência, porque esse sacrifício ele vem quando você escolhe negar a tua vontade para fazer a vontade de Deus. E isso é precioso para o Senhor. Amém? Então, nós cremos na nossa salvação, nós crescemos com Ele no relacionamento íntimo, através da palavra, da oração, que é diário. Nós estamos crescendo, mas nós não podemos esquecer desse ato, desse sacrifício vivo, sabe? De viver como um sacrifício de louvor a Deus, de ser uma oferta queimando constantemente no altar do Senhor. Isso fala de negar a nossa vontade, tá bom? Porque é muito fácil você falar que ama Jesus quando você faz tudo o que quer, mas quando você tem que falar não para a sua vontade, para falar sim para a vontade de Deus, é aí que a nossa fé é provada, tá bom? E isso traz louvor a Deus, isso traz glória para Deus. E é isso que Davi está falando, ele está falando de sacrifício de louvor. E muitas vezes, irmãos, os nossos dízimos e ofertas vão ser sacrifício de louvor. A gente não vai dar porque está sobrando. A gente não vai contribuir porque a gente não tem onde gastar. Não é essa a realidade para ninguém. Eu acredito, né? Ninguém aqui essa é a realidade. Mas nós contribuímos como um sacrifício de louvor ao Senhor. Porque além de gratidão e além de fé, há esse louvor no nosso coração, amém? Há essa obediência, esse sacrifício fala de obediência. Então, dízimos e ofertas, contribuir, participar da obra de Deus, também fala de obediência. Isso é muito importante para Deus. É importante crer, é importante crescer, é importante você obedecer. Essas três coisas são as coisas que Davi está falando aqui. Eu vou louvar a Deus, eu vou ser grato a Deus, através de uma vida de fé, através de uma vida de intimidade, de uma vida de obediência. Amém? E nós precisamos disso, irmãos, nós precisamos disso. É assim que nós crescemos na nossa fé e no nosso relacionamento com o Senhor. Então é isso, erguer o cálice da salvação, invocar o nome do Senhor e cumprir para com o Senhor todos os meus votos. Então, eu acredito que essa é a ordem de prioridade que Deus espera das nossas vidas. E eu oro que você esteja disposto a viver assim com Deus. Amém? E 2 Coríntios 9:7 fala: cada um dê conforme determinou no seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Então não é que Deus precisa do nosso dinheiro, é muito importante falar isso. Ele é Deus do ouro da prata, Ele tem toda, mas Ele nos dá a oportunidade de crescer. Ele nos dá a oportunidade de ser participante com Ele na obra que Ele está fazendo. E quando nós não contribuímos, quando nós não damos, nós somos apenas espectadores, meros espectadores olhando o que Deus está fazendo. Deus Ele não quer que a gente seja meros espectadores, Ele quer que nós sejamos com Ele, unidos naquilo que Ele está fazendo, naquilo que o Espírito Santo está se movendo, como um corpo, né? Unidos a Ele, amém? Então, tem que haver gratidão, tem que haver fé, tem que haver louvor, né? Obediência no nosso coração e tem que ter alegria, amém? Tem que ter alegria. Toda vez que você ofertar, querido, lembra disso. Tem que ter gratidão,
tem que ter fé, tem que ter louvor, tem que ter alegria. Porque se não tiver isso, não agrada a Deus. Não agrada a Deus, né? O dinheiro é teu, foi Ele que deu, fica para você, gasta com o que você quiser. Porque quando a gente devolve a Deus, quando a gente entrega ao Senhor, é porque nós queremos glorificá-lo, nós queremos louvá-lo, nós queremos declarar nossa dependência dEle. Nós queremos continuar debaixo desse fluxo de bênção e dependência de Deus, tá bom? Então é muito importante isso, ter alegria. Ponto número 3, Deus nos chama à prova. Não existem muitos lugares na Bíblia, pelo menos eu só achei esse lugar, tá? Que Deus nos pede para prová-lo. Pelo contrário, em qualquer outro lugar, se você Deus fala, não tentarás o Senhor teu Deus, né? Eu vou fazer isso para, né, ver o que Deus faz. Isso é tentar. Jesus fala, você não tenta Deus, né? Mas nisso Deus fala muito claramente, me provem e vejam se eu não vou abençoar a vida de vocês de uma forma sobrenatural, tá bom? Então é muito importante isso, Deus nos chama à prova. Há muitos testemunhos, né? Eu não vou falar disso aqui, você pode pesquisar se quiser, mas o dono da Colgate, ele tem um testemunho muito maravilhoso em relação aos dízimos e ofertas, ao dar e à contribuição, né? E eu não vou falar nada, vou deixar que você pesquise e leia. É tremendo o testemunho dele. E há muitos outros testemunhos. Mas o mais importante, irmãos, é que cada um de nós tenha um testemunho, né? Da fidelidade de Deus na nossa vida, sabe? Falam que a última parte a se converter na vida do crente é o bolso. Nós rejeitamos essa palavra no nosso meio, em nome de Jesus. Nós não queremos que isso seja real na nossa vida, irmãos. Porque tudo que é nosso pertence ao Senhor, né? Em nome de Jesus, né? A gente não vai aceitar isso, não. Né? Todo o nosso coração é do Senhor. Ele vai fazer o que Ele quiser da nossa vida. Nós não vamos reter a bênção de Deus. E, muito bem. Então é isso, né? Não se sinta ofendido, né? Deus, Ele não precisa do seu dinheiro mesmo, né? Ele deu para você, aproveita, curta, faça o que você quiser. Mas se você tem gratidão, se você quer louvá-lo, se você tem alegria, se você tem fé, você deve adorá-lo assim também, né? Com seus dízimos e com as suas ofertas. E Deus, Ele nos prova. Malaquias 3, de 6 a 10, é um texto muito usado incorretamente, né? É um texto usado para manipular as pessoas, mas ele tem uma bênção aqui que ninguém fala. Vamos ler. Fala assim, de fato eu, o Senhor, não mudo, por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não lhes obedeceram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, como voltaremos? Pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. A verdade não é que se você não dizimar, Deus vai amaldiçoar você. Não é isso, né? Mas você vai deixar, infelizmente, de provar da bênção abundante de Deus. É como se você escolhesse depender dos seus próprios recursos. É como se você escolhesse depender do seu próprio salário. É como se você escolhesse depender dos seus próprios esforços. E ninguém ganha de Deus no dar. Quando Deus fala, põe a minha prova, se você é abençoado assim, experimenta quão mais abençoado você vai ser. Se você for generoso como Deus é generoso. Esse é o ponto. Essa é a bênção. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Essa é a bênção. O Senhor está falando, olha, você, muito bem, né? Você acha que está bem assim, né? Mas você não sabe nada. Você experimenta confiar em mim.
Experimenta e você vai ver. Ele vai derramar de modo que você não vai ter onde guardar. Então, eu tenho provado disso na minha vida, eu quero que todos vocês provem isso na sua vida. E muitas vezes, irmãos, não vai ser financeiramente, né? Vai ser uma bênção espiritual, vai ser uma alegria do Espírito, vai ser uma liberdade de viver na dependência do Senhor, sabe? Que é diferente do que você viver contando as moedas e Deus, sabe, naquela angústia e naquela agonia. Deus, Ele tem muito mais para nós, irmãos, e Ele quer que a gente dependa dEle, sim. Ele quer que a gente tenha um coração generoso como o dEle é generoso. Quando fala do dom de contribuir, fala aquele que contribui, contribua com liberalidade, com generosidade. Ou seja, a gente não contribui contando as moedas, é com generosidade, é com liberalidade, é sem medo, é sem dó, é sem pena. Sabe, é para louvor de Deus, é para a glória de Deus, é com alegria no coração. A gente precisa aprender isso, irmãos, a gente precisa provar disso, a gente precisa experimentar o que é viver isso. Esse é o coração de Deus para nós, essa é a realidade do coração de Deus para cada um de nós. E eles haviam deixado, toda a nação de Israel deixou de adorar a Deus com dízimos e ofertas quando eles começaram a adorar deuses. Eles começaram a se desviar buscando deuses, ídolos para si mesmos. Eles acabaram se distanciando de Deus e, consequentemente, dos dízimos e ofertas. Agora a pergunta é: quais são os potenciais ídolos no nosso coração que podem nos afastar de Deus, ou que nós podemos mudar a nossa prioridade? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Ao invés de eu contribuir com a obra de Deus, eu vou fazer isso. Deus, Ele nos abençoa para que a gente pague as contas, mas para que também você tenha lazer, para que você tenha uma vida uma qualidade de vida. Deus, Ele é Deus de amor, é um Pai de cuidado, Ele é bom, Ele é bom. Deus não tem problema com isso. Mas a questão está aqui dentro, nas prioridades do nosso coração. Quais são os potenciais ídolos que podem se levantar no nosso coração, que podem fazer com que a gente tire os olhos de Deus, que a gente perca esse coração de gratidão, de louvor, de adoração a Deus, de fé a Deus. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Isso é muito sério e acontece muito, gente. Acontece muito, né? É muito fácil você ser fiel a Deus nos dízimos e ofertas quando, vamos dizer, 10%, vamos dizer assim, tá? 10% de 10 é fácil. 10% de 100, ainda é fácil. 10% de 1.000, eu já não sei quão fácil isso é, né? 10% de 10.000, não, agora complicou, né? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? E isso só são números, né? Mas eu quero que você entenda como o nosso coração é enganoso, sabe? Como o nosso coração estabelece limites, não é generoso, né? Não é um coração que realmente entende o propósito e entende a bênção que é fazer parte da obra de Deus. Então isso é muito sério. Isso é muito sério. Então, infelizmente, toda a nação se desviou do Senhor porque buscou ídolos para si e se desviaram de Deus e, consequentemente, da obra na casa de Deus. Irmãos, um pensamento: se eu creio que toda fé exige uma ação, a fé sem obras é morta, né? A palavra de Deus fala isso, né? Então, por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Se eu creio, né? Vamos supor que eu tenho dinheiro investido na bolsa de valores e eu sei que amanhã vai ter uma queda. O que o bom senso nos diz, né? O que a fé natural nos diz? Que eu devo tirar esse dinheiro e aplicar em outra coisa, porque vai ter uma queda. Eu não quero perder dinheiro, né? Ninguém aqui quer perder dinheiro, né? Quem gosta de perder dinheiro? Alguém queima dinheiro aqui? Vão chamar você de louco, né? Ninguém quer perder dinheiro. Então, o que a gente faz? A gente tira o valor da bolsa e aplica em outra coisa, para não perder o dinheiro.
Agora a minha pergunta é, se eu creio que investir nas coisas espirituais, se eu creio que investir nas coisas de Deus é o lugar mais seguro, é o lugar mais abençoador, é o melhor lugar para se investir, se eu realmente creio que investir nas coisas de Deus é o melhor lugar para se investir do mundo, o que eu faço? O que o bom senso deve me levar? Onde minha fé deve me levar? A investir mais. Não é? Óbvio, claro isso. Então, isso eu estou falando para a gente testar o nosso coração, irmãos. Porque é muito fácil, né, a gente ter planos, né, para que a gente tenha mais. Mas Deus quer usar toda a nossa capacidade e inteligência para que o reino dele cresça. Né? Pensa nisso. Né? Se eu estou usando tudo que Deus tem me dado, inclusive as minhas habilidades, os meus recursos, a minha inteligência, para que os recursos do reino cresçam, para que o evangelho alcance ainda mais pessoas. Isso é importante. Amém? Se eu creio de todo o meu coração, eu vou fazer isso. Né? Eu vou investir no reino. Tá bom? Então, nós temos aprendido que dízimos e ofertas fala de gratidão, de fé, de alegria, de obediência, de dependência, né? De dependência de Deus. E isso vale para os nossos recursos financeiros, mas também para todas as áreas das nossas vidas. Muito bom. Se você quer ver e testemunhar de Deus, né, multiplicando, porque é isso que ele faz. Às vezes a gente pensa, eu não vou dar porque é tão pouco, né? Mas cadê a fé? A fé fala que o Senhor multiplica. Ele multiplica 2 peixes e 5 pães. Imagina se aquele garotinho não desse, não entregasse, né? Ou sei lá quem foi, né? 5 pães e 2 peixes. Para alimentar uma multidão. Ali teve fé, porque o Senhor multiplicou, ele alimentou 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. É nessa perspectiva que a gente vive, irmãos. É na perspectiva da fé. Eu creio que tudo que nós investimos, Deus vai honrar e vai multiplicar e vai fazer maravilhas e milagres, e muitos vão ver a salvação. É assim que a gente deve viver, né? É profeticamente, né? É pela fé. Nós vivemos pela fé. Amém? Porque a fé está envolvida, né? E não é a fé na fé, é a fé naquele que é o dono de todas as coisas, né? Ponto número 4, a dimensão dos dízimos e ofertas no Novo Testamento. Então a gente vai ver como que esse conceito do Antigo Testamento é refletido no Novo Testamento, tá bom? Por que eu digo que é um princípio, né? Porque Jesus ele vai nos ensinar que o princípio permanece, porém o valor agora ele muda, né? Não é 10%, agora é tudo, né? É tudo, toda a nossa vida, todo o nosso respirar. Mas eu adianto, eu já falei e eu vou repetir, não é que Deus quer que você, eu entrego tudo para Ele. Deus quer te abençoar. Né? Ele quer que você viva uma vida digna, que você pague as suas contas, que você tenha o que comer, que você tenha lazer, mas a gente não pode esquecer a prioridade, né? A prioridade. Tudo vem do Senhor e eu devo gratidão ao Senhor. Né? Mateus 23 fala assim, olha que interessante. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. O que Jesus está falando? Ele aboliu agora os dízimos e ofertas no Novo Testamento? Não. Ele está falando, vocês têm que praticar essas coisas. Quais as coisas? Justiça, misericórdia, fidelidade, sem omitir, sem esquecer aquelas. O princípio do dízimo e das ofertas. Tá bom? Então, Jesus está falando, vocês devem continuar fazendo isso, mas com um novo entendimento, tá? Com uma nova perspectiva, porque eles eram tão religiosos
que eles davam dízimo, aqui está falando do endro, do cominho. Você já viu cominho? Como que eu vou dividir 10% de uma porção do cominho, né? Ou da hortelã? Eles contavam folha por folha, para ter 10% certinho. Não é isso. Eles perderam o ponto. Não é esse o ponto. O ponto está aqui dentro, ó. Não é fora, é dentro. Você pode querer ser rigorosamente, religiosamente preciso, né? Mas Deus está olhando no teu coração. É isso que importa para Deus agora. Então não é mais a quantia, não é mais o valor. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Não é mais a quantia, não é mais o valor. É o coração. É o que Deus está olhando, é o que Deus está contemplando agora. A fé. Tudo aquilo que a gente viu sendo expresso, né, em 10% lá agora, ele tem que ser expresso. Deus olha o coração, né? No amor, né, na fidelidade, na justiça. E isso traz, né? Isso traz tudo que temos diante de Deus, né? Como gratidão e fé a Ele, inclusive os nossos recursos financeiros. Então Jesus ele abriu, né, a perspectiva nossa, né, dos seus discípulos e do povo. Então isso é muito importante para nós. Então o princípio de gratidão e fé continua, né, mas agora de um modo muito maior, muito mais amplo. Né? E para eu explicar melhor, eu quero meditar no texto de Marcos 12, na oferta da viúva. A oferta da viúva, Marcos 12, de 41 a 44. Olha só o que diz aqui. Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre. E olha, presta atenção como o texto fala, como Jesus fala, de muito pouco valor. Ou seja, era tão pouco que era muito pouco. Era muito pouco. De muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Jesus, ele achou tão lindo aquele ato, aquela ação, aquele ato de fé, de dependência, de amor, que ele chama seus discípulos e fala: agora vocês vão aprender uma lição muito preciosa. Imagina Jesus juntando: vem cá João, vem cá Pedro, vem cá. Presta atenção, vocês vão aprender com ela uma lição para a vida toda. Aquela mulher, viúva, pobre, ela deu mais do que todos os outros. E olha, você sabe que nessa época, principalmente os fariseus, eles gostavam de dizer trazer seus sacos cheios de dinheiro, né? À vista de todo o povo, para que eles pudessem: nossa, como você é grande, nossa, como você contribui muito, né? Para receberem louvor do povo. Mas aquela viúva, ela não teve vergonha de poder entregar as suas 2 moedinhas. E Jesus fala: que espetáculo, né? Que lição. Ela deu mais do que todos os outros, porque todos deram do que sobrava. Ela deu tudo o que tinha. O que Jesus olhou? O que Jesus viu? Fé, obediência, amor, gratidão, e tudo isso que a gente está falando, alegria. Quando Jesus, esse é o ponto para nós, gente. Quando a gente fala de dízimos e ofertas, a gente tem que entender: Deus está olhando para o meu coração. E eu só tenho um modo de sair dessa situação. Ou eu vou mentir para o Senhor, ou eu vou me render a Ele. E eu vou falar: Senhor, Tu és digno, Tu és digno, Tu és digno, Senhor, do meu melhor. Quando você dá um presente para alguém,
E esse é o ponto de Jesus, e eu não quero que vocês percam isso por nada. Esse é o ponto principal desse estudo. Quando você dá um presente para alguém, você não está dando presente esperando alguma coisa em troca. Quando você dá um presente, você quer abençoar aquela pessoa. Você não quer dar qualquer coisa. Vou dar qualquer coisa só para dizer que eu dei. Não. Se você realmente ama aquela pessoa, escutem o que eu estou falando, porque isso é muito verdadeiro. Você não vai dar qualquer coisa. Você vai descobrir alguma coisa que alegra o coração da pessoa. Alguma coisa que vai fazer a pessoa feliz. Alguma coisa que vai abençoar aquela pessoa. Não é? E aí você vai dar o presente para ela. E a tua alegria qual é? Ver o sorriso no rosto da pessoa. Isso enche você. Isso preenche você. É isso. É disso que nós estamos falando aqui, igreja. Quando nós damos alguma coisa ao Senhor, nós não queremos dar qualquer coisa. Nós não queremos mostrar para as pessoas que a gente é alguma coisa. A gente está dando para o Senhor. E se é para o Senhor, eu quero dar o meu melhor. Eu não tenho como mentir, eu não tenho como fingir. Eu posso enganar vocês, mas a Deus eu não posso enganar. Eu quero dar o melhor, aquilo que agrada o coração dele. Ele viu isso no coração dessa viúva, ele espera isso do nosso coração. E o que agrada a Deus, aquilo que não tem valor nenhum, aquilo que não custa nada, não vale nada. Amém? Aquilo que não te custa nada, não vale nada. Quando nós damos daqui, do coração, Senhor, eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei. Eu estou dando parte do meu sustento. Estou dando parte da minha vida. E é para Ti, e é para a Tua glória, para que o Teu nome seja engrandecido, porque eu creio que o Senhor vai fazer uma obra grande. O Senhor não precisa, mas o Senhor me dá essa oportunidade, o Senhor me dá esse privilégio. E eu Te louvo com isso, Senhor. Pronto, é isso. É isso que Deus olha, é isso que Deus espera, é isso que Deus quer, irmãos. A gente não tem lista de dizimista aqui. A gente não tem. Eu nem sei quem dizima, quem oferta, nada, não sei. Douglas é minha testemunha, eu não olho, eu não quero saber. Há muitas igrejas que têm painéis de dizimistas. Fulano deu tanto, ciclano deu tanto. A Bíblia fala que a tua mão esquerda não saiba quanto deu a tua mão direita, irmãos. Porque não é para nós, não é para homens, é para Deus. O teu dízimo, a tua oferta é um relacionamento entre você e Deus. É um relacionamento de fé, de amor entre você e Deus. Eu não posso interferir, ninguém pode interferir. Não é para ninguém, é entre você e Deus. Isso é poderoso. É isso que torna os dízimos e ofertas tão poderoso, porque é uma relação de fé, de obediência, de amor entre você e Deus. É claro isso, igreja. Isso é tão poderoso, irmão. Se você aplicar isso na tua vida, você vai ser a pessoa mais abençoada dessa terra. Eu tenho certeza disso. Eu tenho a certeza absoluta disso. É a palavra de Deus que te garante, não sou eu. Jesus admirou a oferta dessa viúva porque ele olhou o coração dela. E aquilo custava algo para ela, que ela queria abençoar a Deus. E o que eu quero dizer com isso, irmãos, é que há pessoas que elas vão dar, como eu falei antes, 10% de 100 com muita facilidade. Ou elas vão dar 10% de 1.000 com muita facilidade. Mas se passar disso, ela vai perder a alegria. Ela vai perder a alegria. Há pessoas que vai dar 10%, vamos dizer, de 10.000. 10% de 10.000. Ela vai dar com muita facilidade. Porque não vai fazer diferença nenhuma para ela. O que eu quero dizer com isso? É que se não tem fé, se não tem um sacrifício de louvor envolvido, é vão. É melhor não dar. Sei que você vai pensar que eu sou louco, mas é melhor não dar. É melhor não dar. Porque não é esse o coração, não é esse o entendimento. Deus, Ele não precisa do teu dinheiro, Ele quer o teu coração, Ele quer a tua vida, Ele quer um relacionamento de fé, de amor profundo com você.
Então, se não há esse entendimento, é melhor não dar. Faz o que você quiser com o seu dinheiro, Deus te deu. Seja abençoado. Mas se existe esse entendimento, seja mais abençoado. Dê com alegria, dê com fé, dê com amor. Dê algo que custe para você, tá bom? E é por isso que o Novo Testamento ele expande o entendimento dos dízimos e ofertas, né? Então, dízimo não se trata de 10%. Quando a gente fala de dízimos e ofertas, a gente está falando de um valor, de uma contribuição que vem do nosso coração para o coração de Deus, né? De uma entrega, vem de parte do nosso ser, parte do meu sustento, parte da minha vida, reconhecendo que é Deus que me dá saúde, Deus que me dá força, Deus que me dá inteligência, capacidade e habilidade, que aquilo só chegou a mim por causa de Deus. Então é isso. Então, se esse é o teu coração, louve a Deus da forma correta. 2 Coríntios 9, de 6 a 7. Lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou no seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Veja que o texto fala, se é por obrigação, se é por constrangimento, se é por pesar, não dê. Porque aquele que dá, deve dar com alegria. Deus ama o que dá com alegria. E tem um outro texto, Lucas 6, 38, eu vou correr rapidinho. Tá? Lucas 6, 38 diz assim: deem e lhe será dado, uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante, será dada a vocês. Pois a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Então, há promessas, né? Há promessas, além de nós já sermos abençoados, né? Como a gente louvou aqui, né? Melhor é dar do que receber, a gente já é abençoado, né? Ao dar. Quando a gente entrega o nosso coração junto com a nossa oferta ao Senhor, a gente já é abençoado, né? Mas o Senhor fala, eu não vou parar esse fluxo de bênção. Então, como bons administradores, né? Como mordomos dos recursos providos por Deus, nós queremos ser fiéis a Deus, né, e administrar esses recursos de forma que Deus seja cada vez mais glorificado, né, cada vez mais priorizado, cada vez mais honrado. Porque nós vamos prestar contas de tudo a Deus um dia, né? Tudo nós vamos prestar contas a Deus um dia. E o 5, né? Noções importantes em relação aos dízimos e ofertas, é a parte final. 1 Coríntios 16, de 1 a 2, fala assim, eu vou tirar essas 10 aplicações desse texto. 1 Coríntios 16, de 1 a 2, e a gente encerra. Quanto à coleta para o povo de Deus, façam como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, isso é, domingo, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda, ou reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Então, com base nesse texto, algumas aplicações práticas que eu gostaria de, não só desse texto, mas de tudo que nós falamos, para a gente concluir, vamos dizer assim, algumas observações importantes. Primeiro, dar, contribuir, ofertar, dizimar é para os que creem. Deus não espera que o macumbeiro dizime, né? Oferte ou contribua para a obra dele. Né? Deus pode usar quem Ele quiser, mas a expectativa de Deus, né, é de que o seu povo possa prover. Deus, Ele provê para a sua obra através do jeito que Ele quiser, mas o modo que a Bíblia fala, que Paulo está falando aqui para os irmãos, é através da igreja. Então Deus provê para nós, para o corpo, para a igreja fazer a obra de Deus, tá bom? Então esse é o modo que Deus escolheu prover para a sua obra, através da igreja, através do seu corpo, através de mim, através de você. Então, primeiro ponto, dízimos e oferta é para quem crê. Né? 2, é proporcional, diz que é de acordo com a renda, ou seja, Deus não espera que você dê o que não tem, tá bom? Então, cada um dá aquilo que propôs no coração com alegria, e é claro, Deus sabe para quem Ele dá mais, para quem Ele dá menos, e Ele sabe o custo que isso tem no coração de cada um, tá? Então, Deus entende que há uma proporcionalidade, né?
Paulo, ele fala que dê de acordo com a sua renda, não dê o que você não tem. 3, isso é regular, né? Primeiro dia da semana é o domingo. Isso, na época de Paulo, o salário era semanal, né? Nos nossos dias a maior parte é mensal, mas dízimos e ofertas fala de uma constância, fala assim, eu sou membro de um corpo de crentes, por isso que a gente fala para os visitantes, né? Esse é um momento nosso, porque nós entendemos que nós, né, somos um corpo, né? Nós cooperamos e trabalhamos juntos, nós queremos ver as coisas fluírem para a glória de Deus, então nós nos importamos de forma igual aqui, né? O desejo de ver essa fachada pronta é de todos nós, o desejo de ver esses ministérios com pessoas servindo é de todos nós, o desejo da gente um dia pôr um piso é de todos nós, de nós podemos alcançar povos que nunca ouviram o Evangelho, é de todos nós. Vocês estão entendendo? Então nós somos um corpo, nós andamos juntos, né? Então é importante que a gente entenda que a luz, a água, ela não é paga uma vez só no mês, né? Todo mês ela tem que ser paga. Então quando a gente fala de dízimo, a gente fala de uma contribuição regular, uma contribuição regular, né? Quanto Deus colocar no teu coração, às vezes você vai dar menos, às vezes você vai dar mais, às vezes você vai ser guiado pelo Espírito Santo, né? É isso que o entendimento do Novo Testamento é esse. Você tem que ser guiado pelo Espírito Santo e ser fiel nisso, né? Porque todos os meses a gente precisa pagar a conta, né? Então tem que ser regular. É primícia, ou seja, se você não priorizar isso, dinheiro na mão é vendaval. Vai embora. Se você não priorizar isso, você não vai ter, você não vai dar, porque não vai ter, não vai sobrar, né? Porque é só comigo, não, né? Acho que todo mundo, né? Vai embora, o dinheiro vai embora muito rápido, né? Então a gente precisa priorizar, é primícia, tá? É muito importante isso. Provérbios 3, de 9 a 10 fala: honre o Senhor com todos os recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Promessa do Senhor, né? Vamos fazer disso uma prioridade. 5, é livre de manipulação, não por obrigação, não por constrangimento, né? Você não deve dar por isso, tá? Por coação. É horrível o que tem aí fora. Deus quer 10 mil, Deus quer 20. Deus quer o que o Espírito Santo colocou no teu coração, e você tem que ser sincero com Ele, mas né, é entre você e Deus. É livre de manipulação, tá bom? Para que seja aceito por Deus. 6, é espiritual, tá? Os dízimos e ofertas é espiritual, é muito espiritual, é uma demonstração física, material de algo muito profundo, como eu falei para vocês. É o modo de Deus provar nosso coração, sim. É o modo de nós expressarmos a nossa fé e dependência de Deus, sim. Deus não precisa, mas é um privilégio para nós contribuir com a obra de Deus, tá? É um modo de exercer a nossa fé, de exercer dependência e de usar as nossas vidas. 7, há recompensas, tá bom? Como nós lemos vários versículos, há recompensas, não porque Deus ele se deixa manipular, não. Ele simplesmente prometeu. É uma regra espiritual, tá? A lei da semeadura. Se você semeia muito, você vai colher muito. Se você semeia pouco, vai colher pouco, né? Acabou. É uma lei espiritual. Não é que Deus se deixa barganhar, não. É uma lei. Existem leis físicas, biológicas, químicas e espirituais. Essa é uma lei espiritual. Ela vai acontecer independente de você. Ela existe, tá bom? Então vamos fazer uso dela. É prazeroso, né? Maior alegria em dar do que receber, Atos 20, 35, verdadeiramente. É aplicável em todas as áreas das nossas vidas, repito, né? Tempo, vamos limpar a igreja, vamos orar, vamos meditar na palavra, vamos empregar o nosso tempo nas coisas de Deus. Habilidades, sei fazer bolo, sei fazer arte, sei fazer concerto, sei fazer música. Vamos usar as habilidades que Deus te deu para a glória dele. Dons, nós falamos a semana passada, é ensino, é encorajamento, é serviço, é misericórdia, é profecia, administração, contribuição, faça para a glória de Deus. Recursos, né, financeiros, casa, carro, influência, conhecimento, tudo que você tem, faça para a glória de Deus, use para a glória de Deus, use para expandir o reino de Deus.
Viva para esse propósito, tudo que você é, tudo que você tem, né? Viva para esse propósito do reino. É isso que Deus espera de cada um de nós. E 10, Deus ele quer filhos e não dinheiro. O negócio de Deus, irmãos, é levantar filhos que o amam de todo o coração. Filho meu, dá-me teu coração. Essa é a palavra de Deus para nós essa manhã. Filho meu, dá-me teu coração. Deixa eu cuidar da tua vida. Experimenta o meu cuidado sobre você. Não limite, né, a bênção de Deus sobre a sua vida, né, mas confie completamente no Senhor. Deus quer levantar filhos que o amam, não dinheiro. Tá bom? Em nome de Jesus. Último versículo, 1 Crônicas 29:14. A gente usou muito enquanto construí isso daqui. Alguns de vocês lembram. Mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Amém? Vamos ficar de pé e orar. Senhor, obrigado pela tua palavra. Eu oro, Senhor, que haja um real entendimento, Senhor, sobre o que é dízimo e oferta, que dízimo pode ser entendido como uma contribuição regular, que oferta pode ser entendido como contribuições esporádicas, Senhor, seja para o irmão uma causa, uma necessidade, um ministério, mas, Senhor, o mais importante, eu oro, Deus, que em cada coração, Senhor, haja esse entendimento, Senhor, de que o Senhor deseja, Deus, nos usar para a Tua glória, Deus. E isso inclui os recursos que o Senhor nos tem dado. O Senhor quer, Deus, corações que dependam do Senhor, que confiem no Senhor, que não tenham medo, Senhor, de honrar o Senhor com aquilo que o Senhor tem nos dado, porque vem tudo do Senhor. No final é tudo Teu, Senhor. É tudo Teu, que a gente gasta para pagar as taxas, os impostos benditos, Senhor. Tudo que a gente gasta, Senhor, para comer, para comprar alguma necessidade. Senhor, é o Senhor que provê, Senhor. O Senhor cuida de nós, ó Deus. E eu oro, Deus, que haja uma gratidão no nosso coração, que vá muito além das nossas necessidades, Senhor. Uma gratidão, louvor, um reconhecimento sincero e profundo de que Tu és o provedor das nossas vidas, Senhor. Que tudo que nós fazemos e temos vem do Senhor. Que nós queremos devolver, Deus, parte daquilo que o Senhor tem nos dado. Queremos ser obedientes, Senhor, ao que o Espírito Santo põe no nosso coração. Nós queremos ser bons administradores dos recursos de Deus, Senhor. Queremos Te honrar com as nossas finanças, Senhor. Queremos Te honrar com tudo que o Senhor nos tem dado, Senhor. Seja glorificado, Deus, na Tua igreja. Possamos crescer, possamos ser prósperos, uma igreja generosa, uma igreja que o Senhor vai usar poderosamente para a expansão do Evangelho, para a expansão do Teu reino nessa terra até a Tua volta, Senhor. Nós oramos por isso, cremos nisso, Senhor, porque Tu és Deus, Senhor, não há outro além de Ti. A nossa dependência está no Senhor. Queremos viver pela fé e não por vista, Senhor, não pelo que vemos, não pelo que sentimos, Senhor, mas queremos, Senhor, viver pela fé. Então, Senhor, nos usa, nos capacita, Senhor, e faz muito além do que podemos pedir ou pensar, para a honra e glória do Teu nome. Eu oro por cada lar, por cada família. Senhor, vem prover abundantemente, Senhor. Prover abundantemente, Senhor, como Tu és bom, Senhor. Senhor, que não falte, Senhor, que não haja necessidade, Senhor, no nosso meio, em cada lar, em cada mesa, em cada armário, Senhor, que a Tua provisão esteja lá. Mas eu oro, Deus, por uma provisão não só material, não só física, mas uma provisão emocional. Sejam fortes emocionalmente, Senhor, e principalmente, Deus, que sejam fortes espiritualmente, Senhor. Que haja, Senhor Deus, esse entendimento do amor de Deus, como Paulo orou, sabe, que possam compreender a largura, a profundidade, a altura do amor de Deus, que possam, Senhor Deus, viver por esse amor, como canais, onde a bênção de Deus, onde o amor de Deus sai, alcança e muda tudo à sua volta. Eu oro por isso, profetizo isso para o Teu povo, para a Tua igreja, Senhor. Faça-nos canais de Deus, onde as Tuas bênçãos, onde o Teu amor, Deus, vai tocar e transformar tudo à nossa volta, Senhor.
Não nos deixa, Senhor, sermos miseráveis. Não nos deixa, Senhor Deus, sermos mesquinhos, Deus, mas nos faça um povo generoso. Eu oro, Deus, a começar em mim, Deus. Quebra corações, Senhor. Fica à vontade no nosso meio, Deus. Eu oro e eu te agradeço em nome de Jesus. Amém.